Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aí a mais um episódio do C7Cast. E hoje nós estamos aqui com um super convidado diretamente de São Paulo. Vocês não acreditam quem está aqui hoje, mas eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, junto com o Alfredo e com o Aurélio. E hoje o nosso desafio aqui é falar para vocês sobre tecnologias digitais que têm ajudado nesse momento desafiador da venda de veículos no mercado brasileiro nesse ano de 2023. Não é isso, galera? O assunto que a gente vai falar hoje? É isso Decorei, aí. Hein, pai? Decorou, velho. Achei que não ia sair esse título, não, velho. Ele vai falar, eu falei, vai gaguejar, vai dar merda, vai dar merda. Já era. E aí, Aurelião, tudo bem, cara? Prazer estar com vocês mais uma vez nesse episódio do C7Cast e hoje com um convidado mais que especial, né? Um parceiro e amigo aí que veio participar. A gente deixa pra falar já sobre quem tá com a gente aqui hoje nesse episódio, que eu acho que de um momento que o mercado tá vivendo, né? De algumas dificuldades, desafios de venda. Pós-pandêmico. Eu acho que tem uma série de fatores que aconteceram, mas eu acho que hoje é um bom bate-papo, a gente para falar um pouco desses desafios que a gente tem visto no mercado em geral, e eu tô bem animado, cara, isso aí. Eu vim aqui só pra aprender, né, velho? Hoje a gente tem um professor, né? Trouxe o caderninho. Não é um podcast, é uma aula hoje, né? E você que tá ouvindo um podcast, prepara a caneta, o caderno, vai anotando que tem muita coisa boa. Vai ter prova, hein? Vai ter prova. Mas é bem, então já demos oi, né? Então vamos... Quem tá aqui com a gente hoje? Quem tá aí? Quem? Cara, Daniel Nino, do Autoavaliar. Bem-vindo, cara. Que cara, ó, Daniel, o Nino, né? A gente chama ele de Nino. A gente se conheceu ano passado. Chegou aqui rapidão, né? Cara, foi muito legal, porque a gente se conheceu no aeroporto lá em Cuiabá, né? Foi indo pra pescaria. E aí comecei a trocar ideia e ele, cara, eu sou piloto, e como é que faz? E a gente meio que foi trocando ideia e, cara... Vibe boa, bateu a conversa, a gente veio trocando ideia desde então. Essa pescaria do Serginho já estão fazendo casais, então, né? Já, tá saindo casais, tem quase filho, coisas estão acontecendo. Mas, cara, ele é um cara fantástico e que entende tudo do mercado, conhece todo mundo do mercado. Legal. Puta, dá altos feedbacks legais, assim, a gente troca ideia pra ouvir. E sempre tem uma coisa importante, né, velho? Eu falei, não é brincadeira, não. Cada vez que a gente conversa com um cara, você aprende uma coisa. Ô, louco, mano, vocês estão botando a régua muito lá em cima. Calma, para. Não tem nada, não. Deixa ele se apresentar, né, velho? E aí, Nino? Beleza, pessoal? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Prazer por estar aqui com vocês, né? Deu certo a agenda de estar aqui junto com vocês. Cara, que bom. E vamos bater esse papo aí. Eu sou o Nino, sou um dos sócios fundadores da Autoavaliar. E vamos falar do que a gente gosta, né? De carro, mercado usado, tecnologia. Quantos anos de segmento automotivo, Nino? Cara, na verdade, o segmento automotivo veio para mim no Autoavaliar, né? Então, a gente vai fazer 9 anos esse ano. Então, eu tenho 9 anos de automotivo. Mas sempre fui um apaixonado por carro, sempre gostei de carro. Quando eu era pequeno, era fácil, né? Porque tinham poucas marcas e modelos no Brasil. Sabia os carros de cor. Chevrolet, Ford, Volks e Fiat. Aí cada uma tinha 2, 3 modelos só, né? Cara, era mais fácil. Sabe o que eu achei legal? Quando você contou um pouco da sua história, do seu background do marketing, daquela história que você falou que tava lá, aqueles autos do mercado e você, o que eu tô fazendo aqui? Conta um pouquinho do seu background, de como é que você veio parar nesse mundo aí, porque eu acho legal pra galera que não é empreendedora, que a gente tem de todo tipo de pessoa que escuta o nosso podcast aí, saca? Cara, eu tenho 42 anos, né? Então eu sou empreendedor desde meus 22, então tem 20 anos aí de história como empreendedor. A Autoavaliar é a minha 5ª empresa, se eu não me engano. Então eu praticamente tive o único emprego na minha vida, que foi na Vale Refeição. Lembra dos tickets? Lembro. Demais. Então, adorava receber. Comprei Rexona com isso aí já no mercado. E aí, naquela época foi engraçado, porque eu entrei bem na época que estava saindo do papel pro cartão. Legal. Né? Então, foi uma transição já de analógico pro digital ali. E eu participei do projeto na VR na época que era a área de pedidos da VR, era uma área que tinha, sei lá, umas 60 pessoas. Os pedidos dos clientes chegavam... Era gigante, né, cara? Ela grande. dominava o mercado. Uma empresa, na época, se não me engano, de 2 bi de faturamento. Era coisa grande. E chegava era disquete, pendrive, fax, telefone, era assim que chegavam os pedidos, por e-mail. E aí eles montaram um portal B2B e os clientes começavam a mandar os pedidos pelo portal. Então esse é um projeto de e-commerce B2B, que foi que eu vi pela primeira vez, com 21 anos de idade, que inclusive foi o meu TCC na faculdade que eu fiz, sou formado em marketing. Legal. E aí, fiquei 1 ano e meio lá, então esse foi o meu único emprego, saí para montar um e-commerce de cosmético.
né, em 2002. Acho que a única coisa que eu esqueci na época é que não tinha cliente na internet naquela época ainda, né? Ou pelo menos estava começando. 2002, cara. Você fazer uma conexão de internet em 2002 pra muita gente, a ideia foi muito desafio, velho. A ideia foi muito boa, mas, né, faltava cliente, Só não pensou né? no TAM, né? No tamanho de mercado. Tá? Então eu achava que ia ficar rico em 6 meses e 6 meses estava quebrado, né? Vendendo tudo que eu tinha e tal. Mas foi um grande aprendizado. Naquela época eu me especializei em marketing digital. Na verdade, me especializei não, né? Eu dei a cara a tapa para aprender a fazer marketing digital. Todos nós, é isso. Eu lembro que eu imprimi o AdWords, o FAQ do AdWords, na época, que era tudo em inglês, né? Eu li aquela porcaria inteira para poder fazer link patrocinado. Então, terminei na época me especializando nisso e a gente começou a ter um pouco de sucesso porque eu aprendi a fazer Google, né? Ali naquela época. Isso era que ano, Nino? 2012, 13, 4. Bem no começo. Bem no começo, né? E aí eu lembro quando o Google chegou no Brasil. Porque naquela época o Google ele não estava no Brasil ainda. Então, quando o Google chegou no Brasil, ele convidou alguns e-commerce para um evento, num hotel, uma sala de hotel. E os caras me chamaram. Porque eu acho que eles viram as minhas campanhas e tinha alguma coisa interessante que eu estava fazendo ali na época, né? Vamos lá. E nem era muito grande. Aí eu cheguei no hotel, quando eu sentei na mesa, tava assim, o head de marketing digital do mercado do Submarino, da Americanas.com, não sei o que, tinha umas 12 pessoas e eu ali, eu falei assim, meu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu sou com os caras dos e-commerce top na época, né? E assim começou. Aí eu cheguei a ter 3 lojas na internet. Legal. Até 2011, desculpa. Foi quando eu conheci o Caporal, que muitos aí já conhecem. Sim. Esse sim, tem uma vida. O mestre dos magos do mercado automotivo, né? O cara sabe, ele fala, todo mundo para. Nossa, mestre, lenda, né? é a lenda. Então eu tive tive um shortcut aí que eu aprendi muito com ele, né? Então eu tive esse privilégio de estar do lado dele. E muito do que eu aprendi foi ele que me passou. Então eu estava bebendo conhecimento na fonte do Caporal. Trocando, né? Tipo, porque você também trouxe uma expertise digital, né? E eu acho que é aí que foi a grande... A força, né? Eu acho que aí foi a grande liga. Porque ele tinha todo o mercado, né? O conhecimento do automotivo, da indústria, as conexões, o networking. E eu trazia essa parte da tecnologia e do digital que ele não tinha, né? Então, quando a gente se conheceu, foi até uma coincidência muito bacana, porque ele trabalhou para o pai de um amigo meu, né? Numa concessionária, esse pai de amigo meu era um concessionário GM lá em Campo Grande. E o Caporal era o gerente geral dessa concessionária. E quando eu conheci o Caporal, e não foi através desse amigo, a gente foi descobrir depois que a gente tinha essa conexão. E a gente ficou sócio. Eu fiquei sócio da Mega Dealer na época, que era a empresa de consultoria que ele tinha. E a gente montou um braço digital. Então ali a gente começou a tentar empreender no segmento automotivo, na área de tecnologia e internet. Legal. E aí nasce o autoavaliar dessa liga. Não. Aí nasce um projeto que foi o Google, né? Chamou a gente na época. Na verdade, o Google procurou a Mega Dealer para fomentar a vertical automotiva de link patrocinado no Brasil. O que era a Mega Dealer? O que é? Ela existe ainda? Ela existe ainda, é uma empresa de consultoria. Consultoria e treinamento na área automotiva. Tem soluções hoje também digitais, tem, né? Agora tem. E aí, na época, eu tava lá, falei, bom, beleza, pô, link patrocinado é comigo mesmo, vambora. Aí comecei a entrar nos sites das concessionárias. Só site... Eu falei, mano, não dá. Só lixão, só lixão. Meu Deus. Não dava. Só não era ponto HPG ainda, né? As que tinham site. As que tinham. Aí eu falei, mano, não dá. Imagina, eu vinha de um mundo ali em 2011. Cara, eu já tinha as APIs com os integradores, com os buscapé da vida, era tudo traqueado, pô, mensurava tudo. Mas porque era o e-commerce, né? Era e-commerce. É outra linguagem. Era outra linguagem. Engraçado que a gente fazia e-commerce nessa época também, a C7, e fazia site. E a gente pegou bem esse momento da demanda das empresas virem pro mercado digital de 2010 para frente. Teve um boom, né, cara? Teve sistema de pagamento, eu acho que a entrada de outros players para facilitar, né, esses intermediários de pagamento, né? O PayPal da vida, Mercado Pago. Agora, o que eu acho mais louco é que... E quase todo mundo que a gente conversa dessa época tava nesse bolo aí. Agora, o que é mais louco é que volta e meia a gente tem reunião, assim, com o cliente e tal, às vezes cliente grande,
lojista, concessionário, cara, a gente bate no site e a gente tem a mesma impressão que você teve há 15 anos atrás. Tem ainda. É loucura. Você olha loucura. assim. E vou te falar, velho, não é só isso. A gente já teve contato com outros tipos de espaços, tá? Que a galera não tinha esse nível de preocupação com conversão digital. Assim, site, portal, sei lá, você vai conversando e fala, meu irmão, conversão é o centro do negócio, né? Do negócio, e o cara não tá preparado. Você tá pondo teu dinheiro, você não sabe nem se tá vendendo, se não tá, se tá entrando, se não tá. É um papo tipo muito... a panfletagem digital, né? Descontrolada, né? Descontrolada. Não sabe nem se o panfleteiro jogou tudo no bueiro, né? Isso parece bobeira, mas é um debate que é moderno ainda. Você tá conversando sobre isso e você até hoje tem esse desafio do cara que tem um site safado, né? E a pauta que a gente vem batendo ainda, né? Depois, como é que vocês, além de estruturar isso, integra isso com vendas, né, cara? Sim. Que é o... Mas e aí? Aí você... Mas não tinha nascido ainda. Não existia Autoavaliar. Na verdade, existia um projeto chamado Compre Já Seminovos, que o Caporal era sócio, que foi a primeira versão do Autoavaliar. Na verdade, quem fundou o Compre Já foi um amigo do Caporal, chamado André Pimenta. Esse cara já faleceu, na verdade, faleceu num acidente aéreo. E o sonho do André era que o Caporal fosse sócio. Depois que o André faleceu, a família trouxe o Caporal como sócio. Eles tentaram decolar o projeto do Compre Já e não deu certo. E basicamente não deu certo porque a tecnologia não era proprietária. Então eles tinham um custo de desenvolvimento muito alto. E o modelo de negócio, eles não acertaram na época o modelo de negócio. Cobrava uma comissão, tal, entrava na questão do lucro da concessionária. Enfim, fato é que... Não deu certo. Não deu certo, gastaram muito dinheiro e resolveram fechar. Quando eu conheci o Caporal, ele estava encerrando as operações do Compre Já, que é uma empresa que chegou a ter 50 funcionários, né? Não foi pequeno, né? Foi grande. Sim. E o Caporal, de certa forma, ali também acumulou uma experiência grande nesse negócio de repasse de veículos, né? Que a gente já vai falar de Autoavaliar. Mas aí, voltando lá na história do Google, aí eu cheguei pro Google e falei assim, quem que são os caras nos Estados Unidos? Eu falei assim, a tal da Dealer.com. Dealer.com, eu falei, beleza. Vou lá. Vocês foram no NADA, né? Fomos. Esse ano. Então, a gente foi num puto evento deles também. Cara, eles fizeram uma balada em Dallas que, mano... Não, evento. Não, desculpa. Foi. Minha mulher tá ouvindo. Desculpa, foi um baita evento corporativo, todo mundo de gravata. A última da Dealer.com que eu fui foi no Omnia, lá em Las Vegas, show do Calvin Harris. Só pra... A gente chegou lá, tinha um palquinho, né? Aí o cara tocando, falou, pô, esse cara é bom, né? Vamos pesquisar quem é. Ele era o número 1 do Spotify do country nos Estados Unidos, assim. Eu falei, a música do cara na Billboard há 27 semanas, tá ligado? Não, esse cara... Bom, resumo da história, chegamos... E aí o Caporal, um dos produtos da Mega Dealer justamente era isso, né? Era vender emissões técnicas para os concessionários e levando para o NDA, e junto com visita técnica em concessionária, tal, não sei o quê. E a gente... eu estava indo para minha primeira NDA em 2012. Cheguei lá, dealer.com, vi lá o stand... Me apresentei, falei, tudo bom, sou do Brasil. Detalhe, nós fomos com o pessoal do Google do Brasil. Então os caras do Google Brasil estavam com a gente. Tô com o Google do Brasil aqui e tal, a gente quer um projeto, como é que a gente faz para ter a solução de vocês lá no Brasil? Cara, em questão de meia hora eu tava com os donos da empresa sentados numa mesa negociando. Para encurtar a história, em 6 meses a gente tava com 6 sites pilotos rodando no Brasil, né, da Dealer, e a ideia era trazer os caras pro Brasil, né? E aí os caras entraram em período de silêncio, que eles estavam sendo negociados por uma empresa que era listada na Bolsa Americana, que era a Dealertrack. A Dealertrack é uma empresa de F&I, né? De um sistema automático de financiamento lá. E aí, quando o negócio saiu, não sei, o nosso plano de expansão global mudou, tal. E aí a gente parou de conversar. 6 meses depois, a Dealertrack foi comprada pela Cox, que vocês viram lá, aquela Vila Cox. É tipo uma cidade, né? Cidade, né, velho? Eles compraram basicamente... os caras. Eles compraram basicamente todo mundo, né, do segmento automotivo americano, são os sistemas todos, né? E a Dealer.com e a Dealertrack foi uma delas. Então foi ali que eu tive essa experiência com eles. E quando a gente chegou no final de 2012, então estava tocando esse projeto, a gente conheceu o Silvio e o Leander, que eram donos de uma empresa chamada Correio Motors. A Correio Motors era um sistema de gestão de loja, de lojistas, né, multimarca. Uma empresa pequenininha, mas eles também tiveram uma ideia de montar um portal de repasse. Olha. E aí tentaram emplacar o projeto, estavam lá batendo cabeça, não sei o quê, chegaram no seu Ilídio,
que é o presidente da Fenalto, que era, né? O presidente da Fenalto, que agora é o Enilson, mas agora ele tá na Analtos, né? Que é dos shoppings. E aí o Ilídio é sogro do caporal. Aí o Ilídio falou assim, esse negócio de carro, repasse, fala com esse cara aqui, ó. Aí deu o cartão do caporal. Aí marcamos uma reunião, o Silvio e a Helena foram lá. Apresentaram o projeto, o caporal falou assim, não, esquece, eu já tentei, não deu certo. Já tomei muito na cabeça aí. Deixa eu te mostrar o que eu fiz. Aí, mostrou o projeto do Comprijá, que negócio gigante. Pô, aí não deu certo. Os moleques foram embora. Aí eu falei, caporal, mas vamos tentar fazer, né? Aí os moleques voltaram para conversar e aí a gente tentou fazer. Nasceu como um produto da Mega Dealer, né? E aí nasceu a Autoavaliar em janeiro de 2013. Legal. Na Grupo então. Andretta. 10 anos. Que massa. 9, 10? 9, 10. 10? Será que é 10 anos? Não. 2023? Já fez. 10 anos. Então a gente fez 10 anos. Esse ano a gente nem comemorou. Pô, tinha que ter um 10 lá no 10, evento. 10. Palmas, né? Tem um samba. Cara, no Brasil, você tem uma empresa e sobreviver 10 anos, cara. tem como Você é um herói, velho. Você é um herói, velho. Agora uma coisa. Explica pro pessoal que tá ouvindo que tem gente que pode não entender o que é isso, porque acha que a venda de carro termina ali na hora da venda efetivada e tal. O que é o tal do repasse? Tem gente que tá ouvindo que talvez não saiba. Vamos lá. As concessionárias, né, que são aquelas lojas que tem uma marca por trás, uma Toyota, Ford, enfim, Volkswagen, etc. Primordialmente o negócio delas é vender carro 0 quilômetro, né? Só que a maioria dos brasileiros hoje, quando vai comprar um carro novo, tem um carro usado para dar na troca, né? Então, principalmente já está há uns 6 anos que a gente está no mercado de troca, né? Então, de cada 10 clientes que vão na concessionária, 8, 9 hoje tem um carro usado para dar na troca. Então, a concessionária, para poder viabilizar a venda do 0 quilômetro, ela tem que comprar esse carro usado. Então, ela tem que precificar e tem que ter essa capacidade de fazer isso. Só que muitos carros, por vários motivos, não é de interesse dela ter aquele carro no estoque dela para vender para um outro cliente, né? Então, aí ela faz o que a gente chama de repasse, que ela faz essa venda no atacado para um lojista ou até para uma outra concessionária. Ou outra região. Outra região, etc. Às vezes é um carro tipo, que nem o pessoal falou, Citroën, a galera gosta em determinada região. Por exemplo, São Paulo é uma região que Citroën não tem muita liquidez. Mas você vai para o sul do país, a galera adora. A galera adora. Peugeot. É, isso mesmo. Né? Então, basicamente, o repasse de veículos é isso. E o que a gente fez, tudo isso era analógico. Era no papelzinho, quando era, Nextel, radinho para cá, paga quanto, que não sei o quê. Então, o projeto era como que a gente digitalizava todo esse processo. Né? Então, a gente começou pelo repasse, tentando conectar comprador e vendedor através de um processo digital, né? Para você tirar ali da ponta essa negociação que terminava vendendo só para os amiguinhos e tal, então tinha muita confusão aqui. E o próprio cara... Isso que eu estava pensando agora. A indústria do avaliador, muita coisa, né? hein, cara? A indústria do avaliador. Vocês mexeram em muita coisa. Mexeram em muita caixinha. Abrimos a caixa de ferramentas. É verdade. Mas também estabeleceu o processo e viabilizou muito negócio também. Exato. Muito foda, cara, a solução. E aí, quando a gente fez isso, a gente rapidamente entendeu, isso não estava no projeto inicial, mas a gente rapidamente entendeu que a gente tinha que ir para o começo do processo também, que era para garantir que o carro entrava na negociação. Então, a gente digitalizou o processo de avaliação, criando um aplicativo, que naquele momento era para fazer o registro. Então, a ideia era só registrar o que estava sendo feito, né? Não importa como estava sendo feito, mas era registrar como estava sendo feito. E a consequência, a gente já sabia que seria a construção de um banco de dados muito poderoso e que em algum momento esses dados eles iam voltar para o sistema para que ele fosse usado na tomada de decisão. Precificação média do veículo. Aí você vai... Aí não tem limite. Aí não tem limite. Que é o produto que vocês lançaram recente, né? Que é o que a gente está lançando agora, que é o que a gente vem investindo já nos últimos 3, 4 anos, entendeu? Que é agora a gente se posicionar... Quer dizer, os nossos clientes verem as informações de cada carro por região, preço, giro. Isso dá suporte para ele tomar decisão estratégica. Total. Então, a gente consegue fazer isso porque a gente conseguiu estar no Brasil inteiro. Não? Então, hoje são mais de 4.200 concessionários que a gente roda.
São 200 mil avaliações por mês. Esses caras compram 40 mil carros todos os meses. Tudo isso é integrado no sistema de gestão deles. A gente retroalimenta todo o sistema. Então, a gente tem uma tabela própria de preço transacional, que é a tabela autoavaliar. A gente tem as 3 referências de preço, né? Que é o preço de compra, que é o C2B. O preço de atacado, que é o que está vendendo dentro do nosso portal, que é o B2B. E o preço B2C, que é o que ele está vendendo no showroom. Então, a gente põe essa cesta de dados lá e está nascendo o Cara Invest. Que é Cara, o que isso tirou muito problema da mão do concessionário, hein? Até o processo de organizar isso, colocar isso, rodar isso, vender isso mesmo. Porque, na verdade, o que acontecia? Era uma coisa subjetiva, né, cara? E no final do dia, o dono da concessionária, ele tinha lá um cara de usados, ele tinha lá uma pessoa... O cara falava pra ele, ó, vale tanto. E o cara tá bom. Tá bom, vale tanto por quê? Ah, não, porque a tabela FIP tá falando, porque é um anúncio. Mas peraí, a FIP, ela usa... De novo, não tô criticando nada não, tá? É uma metodologia de pesquisa. Sim. Eu não vou julgar se é igual, certo ou se é errado. Só pra deixar claro pra quem tá ouvindo que é o seguinte... Em determinados momentos de mudanças econômicas, a FIP, ela sai do parâmetro totalmente. Ela demora pra... se ajustar, né? Pelo Pela fato, metodologia, né? pela metodologia que ela utiliza, ela tem um delay para ela retratar o mercado. Isso pro lado positivo, pro lado negativo. Por exemplo, a gente sempre... O mercado sempre criticou muito a FIP, né? Mas quando a gente veio para a pandemia, já até trazendo para o nosso Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Tava lindo. Porque o preço do carro subiu muito rápido. Então a FIP demorou para subir também. Então todo mundo anunciando lá, pago 110 da FIP. Quando eu vi isso pela primeira vez, Você começou a rir, né? Eu também vi. Todo mundo, cara, vendi meu carro, vou ganhar dinheiro da pandemia. Eu falei, mano, 110 da FIP. Eu calma falei, aí que não é bem assim, velho. Esse carro você vai vender e não vai achar outro e tal. Então assim, é para um lado e para o outro. Então na hora que o mercado subiu muito o preço, a FIP demorou para comprar. E agora, que a hora que ele caiu, ela tá demorando para cair também. Então... E aí, quando a galera se baseia nessa, começa a frustrar, né? E perder negócio, talvez, né? Demais. Que eu acho que, assim, que é um pouco do que tá acontecendo agora. Boa. Né? Então, todo mundo que trabalha com carro usado tem uma dificuldade muito grande de assumir que está perdendo dinheiro. Né? E o que a gente percebe é que a pandemia, o pós-pandemia, né, que é o que a gente está vivendo agora, o mercado ele está extremamente dinâmico. Mas muito dinâmico. Muito. Cara, assim, o que você fez mês passado não é garantia que vai funcionar esse mês. A gente percebe isso nas campanhas, claramente, tanto para novos quanto seminovos. No caso, B2C, que é onde a gente opera com marketing. Se eu puder adicionar, eu acho que tem essa semana a gente teve uma reunião com o Google, né? O pessoal que chamou a gente pra reunião. Tá? É isso aí, né? Aí fomos lá e tal, eles queriam apresentar pra gente tendências, né? Que a gente não podemos passar dados e tal, que a gente assinamos o NDA com o Google, então a gente não pode passar dados, mas o fato é que uma das coisas que a gente tem percebido é que houve uma aceleração de digitalização brutal na pandemia, que ele é brutal, mas ao mesmo tempo houve uma descalibragem dos preços, que ele tá meio que subindo, descendo, e a galera, porque houve aquele boom, né, de hipervalorização, de ganhar dinheiro, de faltar carro, e daqui a pouco voltou carro, só que aí o juros tá alto, aí isso impacta no preço dos seminovos, porque... Isso é muito louco, né, porque todo esse contexto econômico que o Aurélio tá pontuando aqui, ele vem acompanhado de uma mudança de parâmetro de consumo, né? Porque você tem uma digitalização da jornada de consumo, né? E mudança de comportamento. Então, você imagina, um mercado malucão, né? Igual você falou, bem dinâmico. E a gente percebeu isso por N fatores, tanto novos quanto seminovos. E, de repente, o consumidor assumindo um novo comportamento na hora de adquirir um bem, como um carro, por exemplo, entendeu? Não bastasse isso, a gente está numa transição de governo, que nós não estamos nem a 100 dias do novo governo. Do novo governo. De um processo de final de ano que foi crazy, né? Que a gente falou aqui, que é Copa do Mundo, eleições... Não, foi loucura, né? Black Friday, Natal, tudo emendado. Nunca antes no Brasil tivemos todos esses feriados, assim, esses sequência de eventos. Né? A Copa do Mundo no fim do ano, que é diferentaço. Total. Junto com a eleição. Cara, eu acho que a gente conversava, né? Nas nossas campanhas, a gente olhando, sabe? O tanto que o custo político caiu em janeiro, velho.
Quando acabou tudo, parece que o mercado fez... Tipo, eu tive... Sabe, tipo... Carro premium chegou a cair 4 vezes, velho. O valor do custo. lead. Caramba. E isso é um sinal de Tipo como assim, o mercado 28 pau pra 7 conto, tá ligado? E aí você Loucura. falou... Ainda tem uma saída de um grande player anunciante também que disputava espaço com muita gente, que é a Americanas, entendeu? Também, né? Americanas, ela disputava espaço Verdade. com todo mundo no display, nas outras mídias também. Sim. E eles Porque baixaram o aí a disjuntor, gente né? vem pra esse assunto, né? Literalmente desligou, né? Meu Aí a Deus. gente vem pro assunto que é Caramba. como as ferramentas digitais estão ou podem contribuir com esse momento desafiador da venda de veículos em 2023. É porque aí é o seguinte, tudo que a gente falou até agora é pra chegar nesse assunto do Eldo aí, porque, isso aí. porque ele ainda lembra, porque eu já não Lembra, lembrava mais nem que eu não, tava eu aqui. tava aqui. Eu sabia que o lembrei. Nino nem Mas, ó, lembrava mais. acelera Né? que a gente só tem 5 minutos. Não, tá louco. Vambora. E assim, uma coisa importante de falar também é que a gente tava falando que assim, no negócio de carro, principalmente carro usado, né? O giro, ele é fundamental, né? E quer queira, quer não, tem gente que vai ficar meio brava comigo aqui agora, mas é o seguinte, Peraí, A galera break news. Break né? news! Bomba Isso não Bueva! tem no Google. Com Nino. cara, a galera ganhou muito dinheiro na pandemia, Ganhou, velho. né? Ganhou. E assim, carro usado deu muito dinheiro. Muito. Eu posso dizer que as concessionárias e lojistas talvez nunca ganharam tanto dinheiro na vida como ganharam nesses últimos 2 anos. Aqui em Brasília, a gente tem clientes que bateram recordes e recordes de faturamento em 2020. Isso é Recorde. fato. E aí, cara, você fica mal acostumado, né, meu? Só que é recorde, né? Só recorde, né, meu? A hora que o avião dá aquela baixadinha aqui, assim, o Todo cara mundo- acha estranho. Opa! Opa! Só que assim, e essa capacidade de adaptação, que eu acho que é o grande diferencial que os lojistas e concessionários têm que ter agora. E entender, cara, que a gente está num mercado que não vai ganhar dinheiro. Ou, para ganhar dinheiro, vai ser muito mais difícil, né? Então, assim, os caras não, ficam... não vai ganhar dinheiro como 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 ganhar? ganhou? É. Porque é um ano difícil. Por que você falou aqui, você citou os componentes econômicos que estão pegando. Quer dizer, cara, a gente está na pandemia com juros a 2. É. O juros a 13, É. 14. Né? A gente está na pandemia com a inadimplência quase muito baixa. E A aí, inadimplência só- está batendo 8%. Só um comentário, Nino. A gente gravou um podcast inteiro pra falar de contexto, velho. Né? Porque os clientes não entendiam. Por Exato. exemplo, falando, por que meu custo do lead tá triplicado? Eu falei, mano, eleições. Só a eleição jogou toneladas de milhões em anúncios. Eu falei, não interessa o E lado, num se é lado prazo A, lado muito B. curto, sim. né? Eu falei, teve Copa do Mundo aí, os maiores anunciantes do Brasil despejando dinheiro na web. É isso Aí aí. eu falei, então assim, não tem, e a gente defende isso na C7, é uma tese que a gente sempre traz para assim, não tem marketing sem contexto, você sabe disso. Sem dúvida. O contexto está impactando, a pandemia impactou, e agora o pós-pandemia é um contexto que a gente nunca viveu, E né, não mano? só isso, né, cara? Porque assim, a gente vem de um momento em que o mercado de novos priorizou os veículos que não são mais populares, porque não tem mais veículo popular, né? Então, O carro mais barato do Brasil, se eu não me engano, é 70 o Kwid, 70 e pouco, 75 mil é reais. isso, Aí, velho. é isso, Na entendeu? promoção 69,990. E aquela parcela- E vem com um velocímetro que é obrigatório. É. Tá? Aquela parcela que cabia no bolso não cabe mais porque a Selic está muito alta, a taxa de isso juros aí. está muito elevada, entendeu? Então o mercado realmente está se reacomodando, né? Isso impacta em tudo isso, nessa cadeia toda, né? Que você falou, de 10, 8 vai deixar o carro na troca, É isso aí. quantos 10 chegarão, né? E aí, assim, o que eu vejo muito, os caras ficam hesitando em, às vezes, vender um carro no prejuízo, né? O famoso trader apaixonado, né, meu? Paguei por 10, se eu não vender por 2, deixa aqui, né? Só que, assim, o deixa aqui, Vai perder hoje, mais. vai perder É mais. lógico, mais. vai E queimar. pouquíssimos clientes fazem essa conta do verdade. custo do capital, do dinheiro do carro empatado. parado também, né? E se, cara, beleza, eu vendi esse carro com prejuízo hoje, eu comprei um carro por 10. Paguei errado. Ou o mercado mudou, eu não vou conseguir mais vender por 10, eu vou vender por 9. Sim. Vou perder 1.000. Só que se eu realizar esse prejuízo rapidamente, né? Você diminui a perda. Porque Que é a meta eu vou pegar agora. esse dinheiro e já vou comprar outro É no um preço custo certo. de oportunidade. E aí eu tento custo de ajustar isso oportunidade lá do na giro, frente. né? É uma coisa que eu vi um É giro. tempo atrás, Foda. a gente falando com um parceiro nosso internacional, é o custo de manutenção do casco, né, do carro dentro da loja, tá É isso ligado? aí. E a gente não vê, às vezes, os nossos parceiros muito atentos a isso, né, Nino? Porque você para pra no- pensar... que é a Nos depreciação do seminovos inventário, tem menos, né? no novos tem mais, né? Porque eles são pressionados, são pelas, pressionados, mas pelas montadoras, que né? conta, aí tem o carro que... O penalizante. penalizante, e tal, isso sacou? aqui e tal. Mas nos seminovos, às vezes, até pelo amadurecimento operacional, né? O cara não calcula... Pô,
São poucos que calculam o valor. Qual foi a sua paixão, Aurélio, nos carros que você já teve, que você também não pensou nisso? O Golf, é holandês aquele Golf que tinha? Cara, eu já tive tanto carro. Que você falou assim, lasanha, esse aqui eu não vou vender não, ele ainda vai me dar um dinheirinho. Cara, Qual foi? Eu vou te falar que teve um carro que foi muito bom pra mim, em termos de venda, que foi a BM 92. Sei, a 320, aquela foi legal. Manual, tração traseira. Comprei, vendi bem. Aí, E só. Aí deixa eu ver aqui. Acabou. Qual que foi o que deu ruim? Você fala assim, a pior experiência que eu tive. Assim, Em termos de precificação... É que você falou assim, não, esse aqui eu vou segurar porque vai dar certo. Igual tá acontecendo hoje no mercado que o Nino acabou de falar. A Caravan. A Caravan. Mas tem muito nego segurando o carro, achando que vai ganhar. A Caravan, sim. Certo, não, assim, a experiência de ter tido foi do caralho, eu não comprei por causa da grana, mas eu achei que, pô, quando eu for vender, eu vou vender melhor. Entendi. Só que na hora que eu fui vender, tá isso aí que o Nino falou. Então, assim, o que eu vou fazer? Tá lá anunciada por menos. E não vendeu ainda, né? Não vendeu. E vai demorar pra vender. E eu tenho ciência, vai demorar alguns meses, tá? Pra você ter noção... Ó, o Nino acabou de falar, realiza o prejuízo, cara. Eu tô usando os exemplos do nosso dia a dia porque a gente não é lojista, né? A galera que ouve a gente, os parceiros são, mas assim... você tem carros que você sabe que vende rápido, né? Os caras falam isso. Então eu tinha um carro, troquei, peguei um spin, peguei a grana, não sei o que e tal. Eu botei lá num parceiro lojista. Falei, cara, vende pra mim. Ele, não, isso aqui vende rápido. O spin é família e tal. Carro que demorou 55 dias, velho. Aí eu falei, o que tá rolando? Quer ver? Pro Paulo da PHD, tá? Que é nosso cliente. Aí o Paulo, cara, tá demorando mais. Vai vender, mas tá demorando mais, tem que ter paciência. Então a Caravan eu tô projetando pra 6 meses de venda ou mais, tá? E assim, tô de boa, porque eu sei que é isso, mas é isso que vai rolar. Porque, que nem você falou, ou as pessoas têm dinheiro à vista, só que dinheiro à vista hoje... Esse já é o 4º ou 5º podcast, ele tá fazendo propaganda da Caravan. Cara, eu já falei, eu mando toda vez pro Paulo. Né? Galera, Caravan 96 americana, uma bomba pra você ter, viu? Fica tranquilo, pode comprar que dá certo. Tá revisada, tá? Mas tá toda revisada. Foi em São Paulo e voltou, não deu nenhum problema. Carrão, mas... A gente faz um estudo, né, que a gente divulga todo mês, que é um estudo a gente compila, né, os dados de todos os nossos clientes e o giro de estoque é um indicador desse. Na pandemia, o giro de estoque ele baixou de 15 dias. Nossa senhora, era muito fácil vender carro. Já tá em 47 agora. Aí, tava girando estoque 55. 2 vezes por mês, era isso. Eu falei 55, então tá bem perto. Agora tá girando estoque isso geral. Em 1 mês e meio. Isso geral. Dentro do... Quase 2 meses. Dentro do atacado... Tá? Janeiro de 2020, foi o melhor mês da história em volume da autoavaliada. Foi pré-pandemia. A gente vendeu 18.500 carros em janeiro. A gente tinha, na época, média dia anunciado, tinha lá 8 mil, 9 mil carros. Ou seja, a gente girou 2 vezes o estoque que estava ali. Pouquinho, né? 2 vezes e pouquinho. Agora, a gente deve estar, esse mês passado... A gente vendeu quase 13 mil carros. Se você entrar na autoavaliada, deve ter 11 mil carros anunciados. Então, a gente está gerando 1 vez e pouquinho o estoque. Entendi. Teve meses do ano passado que a gente chegou a gerar menos de 1 vez. Eu lembro que você tinha comentado alguma coisa assim lá na pescaria. Então, olha, assim, a dinâmica antes doideira. de sermos os arautos do apocalipse, o que essa galera que está nos ouvindo, que é lojista, pode fazer? Quais estratégias que talvez eles podem adotar com essas ferramentas que estão aí, Google, Facebook, o Autoavaliar e outras, que pode dar a ele esse caminho para ele acelerar esse processo. Antes de passar por ele, ele já deu algumas dicas, né? Sim. Eu acho que é a percepção de que você só tem que... Só para esclarecer. Não, eu acho que é legal, porque ele já trouxe aqui, tipo, cara, você tem que entender qual é o seu inventário e se vale a pena segurar, porque você pode perder mais dessa sequência. O que a gente tem visto, o Nino até comentou comigo, pô, você viu aí no grupo, a gente tem vários grupos, né, que a gente participa, que é em comum de lojistas, que são amigos e parceiros e tal, e a galera, cara, minha loja tá parada, tá difícil girar, e os números que o próprio Autoavaliar e que a gente também tem das nossas campanhas apontam para o mesmo caminho. Eu citei uma experiência pessoal aqui que praticamente bate com o número do Autoavaliar, de tempo de giro. Então, quando você olha para o mercado, cara, você tem um tempo do método de giro, tem uma palavra, Nino, que a gente tem que ter agora, que eu acho que é muita paciência para lidar com esse processo e entender que o processo não pode parar. Porque eu acho que o repasse vai continuar funcionando, o marketing continua funcionando, mas vai ser mais duro você conseguir fazer o que você tem que fazer. Que nem você falou, aquilo que acontecia não acontece mais. Então, assim, eu acho que de cara isso já fica como, cara, você não pode
deixar de fazer o que você tem que fazer. É o mindset, é o drive, né? Como o povo fala aí nos cursos e tal, as paradas. O Nino colocou um ponto muito importante, talvez tem que esclarecer isso. Não adianta você estar em 2023 com a mentalidade de 2020 e 2021, entendeu? Então, para com isso. Realiza, sacou? Como ele falou, realiza. Então, pensa se o que você está fazendo agora, a precificação, tudo que você está fazendo está de acordo com o que o mercado está começando a apontar, entendeu? Porque se você ficar resistente a isso definitivamente, pode ser que isso atrase uma realidade que está logo ali à frente e isso acabe virando uma bola de neve e gere mais problemas, e tem entendeu? uma coisa que eu percebo, né? Até se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. Mas às vezes a gente percebe que quando tá bom, o cara se encoraja a investir em marketing. E quando fica ruim, ele pensa em cortar o marketing como custo, né? E aí é bem complexo, porque se tá difícil, um aliado que você tem para promover a venda, né? E eu vejo o seguinte... E eu nem tô julgando que a gente é empresário, a gente sabe os custos também e tal, mas é difícil equalizar isso, né? Quando chegou em novembro do ano passado, outubro, novembro, que o mercado começou a convergir, né? A gente começava a ver os indicadores e falava assim, cara, o negócio não tá legal. E a gente começou a pensar começou a pensar em 2023, né? O que seria e tal. Eu falei, cara, vai ser um ano bom para o autoavaliar, né? Eu falei, mas como vai ser um ano bom para o autoavaliar? Eu falei, cara, pensa o seguinte, a gente veio de 2 anos de mercado bombando. E a cabeça do brasileiro é sempre assim, cara, time que tá ganhando não se mexe. Você tem que mexer toda hora, né, mano? O cara todo mundo tá ganhando dinheiro, né? Então, assim, você queria implantar um processo novo, você queria otimizar alguma coisa, o cara, ele, beleza e tal. De dezembro pra cá, nós estamos em março, né? O que a galera tá procurando a gente para refazer, para otimizar, para fazer mais com menos, para querer entender melhor os relatórios. Porque, assim, a gente tem uma profundidade de dados, né, muito grande. Vocês têm uma base gigante, né, velho? Só que não adianta nada a gente ter tudo isso se o cliente não olha. Não olha. Ou, na verdade, assim, ele não tem nem o profissional capacitado para olhar aquilo e transformar aquele dado numa ação relevante para o dia a dia do negócio dele. Em geral, não tem mesmo. Não tem. Então, assim, quando a gente vai para o mundo de concessionária, eu posso dizer que já está um pouco mais avançado. Isso, tem equipe de marketing. Porque ele tem uma estrutura, tal, etc. E você tem a figura do dono, que ele não está no dia a dia, geralmente, né? Então ele tem, geralmente, uma equipe, então ele está mais acostumado a olhar relatório, cobrar, criar um plano de ação e vai tocando. Quando a gente vai para o mundo dos lojistas, ele faz tudo. Então ele não tem tempo para poder se dedicar a escrever um processo, usar um sistema. A gente vê aí, é uma dificuldade. Ainda a gente tem o próprio Belo, né, com o Call to Conf, tentando catequizar o mercado e a gente, se você vê aonde ele entra, que ele consegue transformar um negócio, mas assim... E o desafio dele, mesmo ele fazendo correto e mostrando que funciona, o desafio dele convencer muitas vezes o lojista muito de difícil. Então, assim, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, puxando, né, de novo para o nosso tema central, se você tem tudo isso documentado, registrado, você consegue ter dados para poder analisar o teu negócio e fazer, pô, o que eu estou fazendo está funcionando, não está funcionando, deixa eu mudar aqui, deixa eu testar aqui. E naquele erro e tentativa e erro e acerto, você vai... É mais baseado em dados, né? Não no achismo, né? Baseado em dados. Então, assim, uma coisa que, cara, a gente tem que bater e falar para todos vocês, parem de tomar decisão porque eu sei, porque eu conheço, estou no mercado há 40 anos. Hoje tem dados suficientes para você tomar as decisões em cima de dados. O dado, contra dados e fatos, não há argumento. Você pode ser o guru do mercado, né? Mas tá lá. Tá lá escrito, tá lá. Conversando com os caras, hein? A gente todo ano faz tipo uma SWOT lá dos negócios e tal. Ninguém preveu a pandemia lá em janeiro de 2020, né? Global, né? E muda tudo, né, cara? Já dizia o ditado, né? Tempos fáceis, que foram os da pandemia para a galera do automotivo ganhando dinheiro um pouquinho melhor, né? Fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. E homens fortes
fazem tempos fáceis. E nós estamos nesse ciclo de agora, tá? Então, esse tempo difícil... Caralho. Tu vê que é esse, hein? Corta aí. Não, pera aí. Nós vamos ter que fazer um cut disso aí pro Rios. Mas presta atenção. Entendeu? Com a música emocionante Kennedy. no fundo. Confuso, né, velho? Mas é o seguinte, esse tempo difícil de agora vai fazer homens fortes, é o que o Nino tava falando, sacou? A galera que tava, toco de qualquer jeito, tô há 40 anos nesse mercado, tá de boa, na pandemia surfou essa onda tranquilo, sem se preocupar com processo, com digitalização no nível de sofisticação que nós estamos falando aqui, entendeu? Beleza. Agora não, meu parceiro. Dado que é acionável, que te direciona para o que precisa, estoque monitorado, tag no site, repasse funcionando, esse tipo de estrutura que você não tinha, que esse tempo difícil vai ser necessário você ter, porque senão você vai caminhar com as pernas muito difíceis, entendeu? É porque eu fico pensando, né, que a gente tem vários perfis de cliente. A gente tem clientes que digitalmente são muito maduros, que tem estrutura e tal, você falou, grandes grupos concessionários, etc. E tem o cara que é voo solo, o cara chuta, cabeceia, faz tudo na loja. Não, mas desse grupo do pequenininho, tem uns caras que são fodão, então, né? tem de tudo. E tem o cara que, mesmo sozinho, ele quer ver, ele quer participar e tal. Com quem tem estrutura, num momento como esse, já é difícil lidar com isso. Pro cara que não tem e também não usa essa informação, fica muito mais complicado você navegar, porque você tá navegando na escura, né? Você não vê pra onde o negócio tá indo. Sabe o que é interessante? É o cara que é sozinho achar que isso que nós estamos falando, que ele fica lá e ele já tá com os sabotadores dele na cabeça. Mas também ele tá falando de uma concessionária que tem estrutura. Cara, é o seguinte, para com isso. Não é isso que nós estamos falando. Você tá entendendo errado. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte... O Eldon hoje tá pagando saco. Não, cara, é porque... Presta atenção, cara. É porque o investimento nesse tipo de coisa vai trazer uma economia tão grande pra ele num monte de outra coisa, que ele acha que, tipo assim, a C7 eu pago pra ela, por isso que ela tá falando disso. Você entendeu? Mas não é isso, galera. Não é... Inclusive, assim, eu posso citar aqui várias ferramentas que são gratuitas. É isso. Não é nem só, não tô nem... Não é nem só a mente, não. Tem um monte de coisa. Mas assim, eu acho que a analogia é perfeita. Porque a gente tá falando aqui é o seguinte. Você tá num avião, decolou, você montou sua loja lá, abriu o portão, decolou. Aí você tá pilotando no visual. Você olha pro painel, tá tudo desligado. Tudo desligado. E, seja o que Deus quiser, velho. Se tem combustível, se não tem... Isso aqui é um dia de céu de brigadeiro. Tá de boa, você tá vendo tudo. Se você tá com o radar ligado, enfim, com tudo fusão, você fala, opa, tem uma tempestade ali, acho que tem que desviar. Aí você vai desviar da tempestade. Então, assim, essa é a analogia. Você tá com o teu negócio, com seus indicadores ligados, né? Com a tecnologia te suportando, e você vai estar tomando as ações nas adversidades que a gente está vivendo agora. Né? Agora, se você tá com tudo desligado no papel de pão, aí... E não importa, né, cara? Se você tá num... tempestade, vai dar ruim. Uma coisa eu já vi. Não importa se é um Boeing 737... ou se é um teco-teco, um jatinho, ou se é igual o Lenilton voa lá, como é que chama? Um parapente. Ele voava sem instrumento? Não, ele voava no mínimo com relógio, ou seja, não é o tamanho da tecnologia, é a informação que ela vai te trazer. E saber operar. É isso. Porque eu tenho clientes também que tem tudo lá e hoje olha pro estoque e tá com problema. Sim. Por quê? Que em algum momento foi negligente com a informação. Que em algum momento deixou o processo se perder. Que em algum momento ele parou de olhar e quando foi ver, tava lá com o estoque arrebentado. Eu acho que esse é o ponto crucial da conversa de hoje, né? É porque o desafio da gente como gestor, a gente vinha conversando isso no carro, né? É a gente saber olhar para os indicadores que a gente tem e direcionar a partir de decisões estratégicas eficientes, né? E como é que você faz isso sem olhar para os seus dados? Sem ter esses dados organizados, voar com instrumentos, né? E assim, o mercado mudou demais, né? Você falou, eu vou tentar só lembrar algumas coisas. A gente falou dos fatores econômicos. Isso. Né? Você falou do carro popular que não existe mais. Imagina, eu tenho clientes... Vamos arredondar, eu falo isso assim só para esclarecer. Para quem não entendeu por que o Eldon falou isso, por que o Nino não concorda com isso. Eu tenho um salário mínimo de R$ 1.100. O carro mais barato é 75 mil, é 75 vezes um salário mínimo. Isso já deixou de ser popular quando virou mais de 30.
Então, assim, É loucura. não tem mais... É inviável uma pessoa... Se o cara não fizer nada durante 75 meses, ele compra um carro. É isso. No salário mínimo. Entendeu? Aí você fala, então, aí você tem um carro popular hoje, né, que custa 75 mil reais. Você tem um volume de carro que diminuiu, né? O Brasil chegou a vender 3 milhões e meio de carro novos, tá beirando para ficar ali nos 2 milhões, né? Você tem uma gama de produtos maior. Você tem hoje a locadora, você tem a assinatura, você tem... Cara, você tem uma dinâmica de mercado hoje completamente diferente de 3, 4, 5 anos atrás, né? E como é que você se adapta a isso? E é isso que a gente está falando aqui, como é que essas tecnologias todas no final de dia vão se convergir, né? Para dentro do negócio das concessionárias e lojistas. Cara, fera demais. Eu queria aproveitar também, já que a gente já falou de um monte de coisa e tal, que o Nino veio aqui porque você veio pra corrida, velho. Então, tem uma corrida aí em Conta isso aí Goiânia. pra nós. Vamos lá. Eu sou piloto também, né? O automobilismo entrou na minha vida ali em 2018, né? Nunca tinha andado de nada, mas aí sempre gostei de carro, né? E um cliente nosso, na verdade, criou a Copa HB20. Então eu comecei na Copa HB20 em 2019. E agora, esse ano, tô correndo na Turismo 1.4 também, que é uma categoria de turismo. Muito parecido com a HB20, mas a diferença é que a gente você tem... tá na HB20 não 1.4. Sim. Gosta só um pouquinho, então. Só um pouco. Mas você foi campeão da HB20. Legal. Fui campeão na HB20 em 2021. Que massa. Isso aí. E aí, então esse final de semana aqui tá rolando uma corrida em Goiânia. E aí, por isso que eu também vim dar um Legal, cara. passo aqui Eu achei massa falar quando com os você amigos. contou pra gente que você foi fazer o teste lá em Interlagos, né? O cara falou, para. Conta aí por que o cara falou pra tu parar lá. Qual? Eu nem lembro isso aí. Você Dá falou uma que- aula pra tirar a carteira de piloto. Ah, não. Isso aí foi o seguinte. Quando eu peguei um coach, né? Pra poder tirar minha carteira de piloto. E aí... Tu não sabia? Tu quer... eu sou piloto aí do drift das ruas aí e tal. Pra ser piloto tem que ter carteira, tá? Não é só carteira normal não, né, Nino? Você tem que fazer uma aula, pode ser numa escola ou pode ser com algum profissional que tá habilitado pela CBA para poder tirar a carta. Eu fui nesse caminho da aula particular, vamos colocar assim. E aí eu fui fazer, a primeira vez que eu fui num autódromo, né, lá em Piracicaba. Aí o cara sentou do meu lado e falou assim, anda aí, me mostra o que você sabe. Aí eu falei, beleza, né? Aí deu umas 3 voltas lá, cantando pneu, aquela loucura. Aí o cara falou, pode parar. Aí eu falei, e aí? Ele falou assim, cara, você é muito louco. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o que eu demoro 3 meses pra ensinar um cara a fazer, você já fez. Que é frear lá na puta que eu pariu. Só que é o seguinte, sem técnica nenhuma, você quase matou a gente. Mas... Se você aprender um pouquinho, vai ficar bom. Vai ficar bom. E deu bom. Ó, Pimenta, um abraço pra você aí. Legal, Pedro cara. Pimenta. E como é que tá a expectativa aí pra esse ano? Cara, esse ano a expectativa é boa. Acho que a HB20 vem com um carro novo, né? Então acho que vai dar uma chavinha nova pra todo mundo. O carro novo, além de ser o modelo novo do HB20, ele tem algumas mudanças relevantes. Primeiro, o câmbio Tiptronic. A gente sai de um câmbio manual para um câmbio pedal shift, né? Eu já fiz o teste no carro e aí? é bem legal. Porque ele ficou um câmbio muito rápido, né? Então eu tinha uma expectativa que fosse ficar lento, né? Mas não. Mas é muito rápido o gatilho. Então, assim, ficou sensacional. Que massa. Então, aí você já consegue frear com o pé esquerdo, né? Como fosse o kart. Então, ali acho que vai ter um aprendizado para todo mundo. Então, vai ser bem legal. Na 1.4, a gente construiu um carro novo, que é um Onix, que a gente correu as 12 horas de Tarumã. Né? A gente ficou em quinto nas 12 horas de Tarumã. Eu acho que só não fomos brigar pelo P1, porque a gente teve um pneu furado logo na primeira volta. Caraca. E uma pane elétrica no carro. E o mais incrível é que esse Onix é o mesmo que ele faz Uber sábado. Então, cara, o cara é impressionante. Ele pega, É o faz Uber mais Uber, rápido corre no de São autódromo. Paulo, né? O cara é monstro, velho. Então a gente tá desenvolvendo o carro, tá legal. Então vamos lá, acho que a expectativa é boa pra esse final de semana aí, vamos ver. Não, e só Poxa, pra quem que não bola. sabe, aí a gente tem uma parceria nova, né? É isso. Tem uma marca nova no seu carro, Tem não uma tem marca não? nova, com muito orgulho, tô levando a C7 aí como meu patrocinador, então obrigado sim, aí, legal. galera. A gente Valeu, que vai dar agradece sorte. aí.
E vamos te desejar um bom ano aí também, Se né? isso Deus aí. quiser. Vambora. Pessoal, agradecer a todo mundo que tá com a gente no YouTube, no Spotify até esse momento aí. Agradecer a presença do Daniel Nino aqui com a gente. Obrigado, e vamos nessa, pessoal. foi fenomenal, né? Se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês. Não, eu primeiro também queria aí. agradecer o Nino, porque eu dei uma pressão nele. Quando é que você veio? Ele, não, vou quinta-feira. Eu falei, caraca, o bicho veio mesmo. Peraí, corre. Queria agradecer o Mariano aí da Hertz, que nos É isso recebeu aí aí, pra cara. gravar aí de última hora. Valeu demais. Merchandise aqui, estúdio em Brasília culpa é pra minha, gravar viu, seu Mariano? podcast aí, ó. Pode Falei, meu contar irmão, com me o Mariano, salva, viu? preciso Bicho do é estúdio foda, aí. O estúdio ficou fenomenal. E ele resolveu tudo pra gente aí. Mas, cara, eu fiquei muito feliz porque é uma coisa que a gente já tava ensaiando. E eu acho que esse bate-papo é muito legal. Toda vez que a gente conversa, sempre tem um negócio novo e a gente meio que tem uma visão muito próxima do mercado, assim, de entender como as coisas são. Eu acho que isso, puta, dá um... É muito legal encontrar com gente que tem uma visão do mercado que é tão... Alinhada e tão madura, alinhada, né? madura, Alinhada assim. madura, E eu acho que isso ajuda a gente a ter um papo que eu acho que acrescenta pra galera que tá ouvindo aí, que tá ouvindo no carro, que tá ouvindo na academia e tal, de pensar um pouco de outra forma o mercado automotivo e entender quais são os desafios que estão postos aí pra esse momento que a gente tá vivendo, né, Nino? Não, sem dúvida. E, ó, não e essa galera aqui é fera. Porque eles falaram de mim e tal, mas esses caras aqui são fera também. Porque quando eu conheci eles, né? E eles começaram a falar pra mim o que eles estavam fazendo, eu falei assim, não é possível, vocês estão fazendo isso mesmo? Não, me explica de novo aí. Acho que eu te perguntei umas 3 vezes. Ele falou, não, mas me conta aí, mas vocês Conta fazem aí. isso assim? Mas como é que faz? Né? Então, assim, cara, o que esses caras estão fazendo aqui, vocês estão de parabéns, já falei isso pra vocês. Cara, obrigado. Off records, mas agora eu falo aqui on record, né? Vai ficar gravado aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem. E a gente vai fazer muito negócio junto, eu tenho certeza. Porque é sensacional o C7 Power aí, é um negócio muito louco. Quem não conhece, vai ver, porque isso vai transformar o negócio de vocês. Valeu, Valeu, cara. Obrigado, cara. pessoal. Valeu. E até o Valeu, próximo pessoal. Setcast. Um abraço. Valeu. Tchau.